Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de entrevistas do OMC com lideranças climáticas. E hoje a gente está tendo o grande prazer de receber a Nathalie Andersel. Ela é uma liderança climática, ela é mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, já foi assessora do Ministério do Meio Ambiente, é especialista em clima e procura criar políticas públicas de baixo carbono e desenvolvimento sustentável. Então, para a gente é um enorme prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite. Bom, para começar, eu vi que você fez primeiro em graduação Administração de Empresas pela FGV, certo? Isso. Bom, a gente sempre pergunta para os nossos convidados como e por que, né, dada a sua primeira graduação, o tema de mudanças climáticas, de meio ambiente, quando surgiu esse interesse por essa pauta? Legal. Obrigada, Mariana. Obrigada pelo convite do Observatório. É um prazer conhecê-los e também estar aqui compartilhando com você algumas coisas. Eu fiz graduação em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas, isso no começo dos anos 2000, eu acabei logo entendendo que, na verdade, eu gostava de políticas públicas, eu gostava de assuntos da área pública. E naquela época, na mesma faculdade, existia o curso de administração pública, que era o que se dedicava, né, a resolver problemas de natureza, enfim, coletiva ou difusa e assim por diante. Eu não podia trocar de curso, eu descobri tarde demais Uhum. que existia essa outra esfera, mas eu acabei, apesar de não migrar, né, de curso, eu acabei logo que, enfim, acho que no segundo ano, por aí, me envolvendo em projetos de pesquisa, em programas que estavam lidando com essa área. E em 2002, acho que foi isso, eu acabei indo para a Amazônia, eu fui atualizar dados de um programa de pesquisa maravilhoso, que, na verdade, ele premiava boas práticas de gestão pública no Brasil todo. E eu passei um mês na Amazônia, foi a primeira vez, inclusive, que eu fiz uma incursão por lá, só conhecendo iniciativas premiadas, né, que eram tocadas pelo governo do estado, por governos locais, na área de educação, na área de saúde, enfim, projetos maravilhosos. E ali eu entendi que, peraí, era com isso que eu queria trabalhar. Eu acabei indo morar na Amazônia assim que eu me formei, acho que para desespero da minha família, mas a partir disso, né, do envolvimento com questões de desenvolvimento sustentável, enfim, de desenvolvimento local, eu em algum momento percebi que, opa, a gente estava tentando e até conseguindo criar modelos muito interessantes de políticas públicas, né, para regiões muito grandes, muito extensas, na região norte, enfim, na região amazônica. E percebi lá em torno de 2007, quando o IPCC soltou o seu quarto relatório de avaliação e que fez uma reunião no Brasil para, inclusive, fazer as definições, enfim, fechar a linguagem sobre isso, que, opa, a gente estava ali, né, dedicando carreira, esforços, energia para tentar construir novos modelos de desenvolvimento e que tudo aquilo podia ir por água abaixo, porque a mudança do clima, enfim, viria, se intensificaria bastante nos próximos anos. Então, aquilo acabou acendendo dando um clique em mim, acendendo uma luz, né, de que o grande problema público que a gente tem a resolver, teria a resolver, é a mudança do clima. E por enfim, um golpe de destino, eu saí de São Gabriel da Cachoeira, que é um município na fronteira do Brasil com a Colômbia e com a Venezuela, e fui para a Noruega, fui morar em Oslo, fui trabalhar com os parceiros da organização onde eu estava trabalhando naquele momento, que era o Instituto Socioambiental, o ISA. Eu fui trabalhar com os parceiros na Noruega e acompanhei todo o processo de negociação entre Brasil e Noruega em torno do Fundo Amazônia. E me conectei com todos os movimentos europeus associados à floresta, mudança do clima, comecei a acompanhar as negociações de mudança do clima como observadora. E, enfim, e aí nunca mais saí dessa agenda, né? Enfim, aí um monte de coisa aconteceu depois. Mas o porquê está muito ligado a esse começo, né? A essa questão de querer muito fazer pela área pública no Brasil, mas perceber que, por mais bem-sucedidos que fôssemos ou que formos, se a gente não tiver resolvido junto a questão da crise climática, os esforços podem ser em vão. Sim, com certeza. Eu também li que você também é fundadora e cofundadora de algumas organizações dentro dessa temática. Então, eu queria que você apresentasse para a gente algumas dessas organizações e qual é o papel, ao seu ver, desse tipo de organização dentro da luta e da administração pública e das políticas públicas para a defesa do clima. Legal, eu já me envolvi na fundação aí
de várias organizações e movimentos também, mas acho que dá para destacar duas que eu estou atualmente, digamos, mais diretamente envolvida. Uma é o Instituto Talanoa. A gente nasceu há alguns anos com uma visão, na verdade, de ser uma empresa B. A gente acabou depois saindo, migrando para o modelo de think tank mesmo. E a Talanoa, ela nasceu para trabalhar particularmente com adaptação à mudança do clima no Brasil. Eu tive essa experiência trabalhando na presidência da República entre 2013 e 2015, né, da gente olhar o desenvolvimento de longo prazo do Brasil e poder, enfim, pensar não, né, mas adaptá-lo aí ao futuro mais quente, de clima mais instável. E depois acabei indo para os Estados Unidos, trabalhando lá, fazendo pesquisa e percebendo o quanto a agenda de adaptação está sendo desenvolvida nos outros lugares do mundo e muito pouco e com atraso aqui no país. Então, a Talanoa nasce muito com essa vontade de avançar na agenda da adaptação. A gente acabou trabalhando em Moçambique, começamos trabalhando em Moçambique, na verdade, e depois fizemos coisas no Brasil e ampliamos o leque. Saímos da adaptação, obviamente, para outros temas. A gente tem fizemos no ano passado, por exemplo, uma avaliação dos 5 anos do Acordo de Paris e 10 anos da implementação da Política Nacional de Mudança do Clima, e assim por diante. Então, a gente está trabalhando muito nessa interface, né, entre os compromissos públicos e a implementação deles. E também tem um outro, que na verdade é um projeto, mas é um projeto bastante grande, que é a Política por Inteiro, em que a gente criou com robôs e humanos um sistema em que a gente consegue monitorar todos os sinais de política pública federal relevantes, né, para a política climática. Então, a gente tem aí diariamente uma avaliação de todos os atos que saem no Diário Oficial da União e também que aparecem, né, que nascem ou que são enviados para o Congresso Nacional. E a gente está realmente diariamente verificando tudo o que acontece, né? A gente se inspirou muito nos americanos, no que eles estavam fazendo e fizeram na época do Trump para conseguir reverter determinados retrocessos por lá. E a gente percebeu que as ferramentas que eles tinham para a realidade deles também eram interessantes para a gente aqui. Então, nós adaptamos, criamos essas ferramentas e hoje a gente está fazendo esse trabalho, que não é um trabalho de denúncia, mas é um trabalho de entendimento, né? E de apontamento da direção que o governo federal, no caso, imprime aí para políticas climáticas no geral, envolvendo energia, transporte, uso da terra e assim por diante. Muito interessante e temáticas que podem ser muito importantes também para a gente, que está estudando. Grande parte do observatório é composto por pessoas de relações internacionais e também a proposta é ser interdisciplinar, então a gente também tem gente de oceanografia, de sociologia, e a gente vai procurando aumentar cada vez mais esse leque. Mas pensando aqui nessa questão das relações internacionais, eu também li que você já foi negociadora na ONU pelo Brasil nos temas de florestas e mudanças do clima. Como a gente acabou de falar sobre a importância desse tipo de organização não governamental e projetos que você já fez parte, qual agora, ao seu ver, em contraponto, ou talvez também contribuindo, é a importância de uma organização como a ONU? Seus pontos positivos e negativos no tema das mudanças climáticas? Olha, como a mudança do clima, né, ela é um problema global, ela exige cooperação global. Então, não adianta um país, uma cidade, ou, enfim, uma empresa, uma ONG fazerem a sua parte, não será suficiente, né? Então, a gente requer coordenação, cooperação global para superar esse problema. Então, as instituições multilaterais como um todo, elas são bastante importantes e, obviamente, né, elas carecem aí, elas têm uma série de, na verdade, não são carências, mas uma série de disfunções, né, ou de demoras, enfim, tem seus déficits, para dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, são organizações que estão acumulando muito conhecimento na área, é o caso, por exemplo, do IPCC, né? A partir dele que a gente consegue ter os alertas científicos e conseguir progredir nas próprias negociações. E, por outro lado, tem esses espaços que são espaços muito, muito críticos, né? De encontro, de negociação, enfim,
de definição aí do rumo dessa história toda. Então, acho que hoje a gente volta até, é um momento bastante delicado do multilateralismo, mas a gente está voltando, eu acredito, a um período importante de negociações climáticas. Eu acredito que essa década, né, até 2030, ela vai ser muito importante, as negociações vão ser muito críticas. Então, eu realmente acredito que a gente vai voltar a ver aí um protagonismo, digamos assim, das instituições multilaterais no assunto, coisa que ficou um pouco perdida aí na última década. Sim, e a sua resposta se relaciona muito com a minha próxima pergunta para você, que é, na sua visão, quais serão os nossos desafios futuros para pensar as mudanças climáticas dentro da administração pública, dentro da universidade? Que tipo de postura, na sua visão, a gente precisa tomar em relação ao tema? Olha, eu acho que principalmente uma postura de urgência, né? Porque a gente sabe que tem uma janela, literalmente, né, de tempo, até 2030 também, para a gente fazer uma redução expressiva, reduzir aí 50% das emissões globais de gases de efeito estufa, e a partir disso a gente conseguir seguir uma trajetória de descendência até 2050 e eventualmente neutralizar, né, enfim, chegar a zero emissões líquidas na metade do século. Isso porque não é nada abstrato, né? Isso porque a gente realmente está ano a ano sentindo, né? Já está vendo, observando recordes de temperatura. A gente sabe que os oceanos estão vivendo já, né, ondas de calor. 80% dos mares em 2020 sofreram ondas de calor. Isso é uma coisa inédita, triste, na verdade, mas eles são meio que o nosso seguro, né? Eles estão puxando aí, estão absorvendo uma parte desse aquecimento já observado. Obviamente, até agora, a gente teve consequências outras disso, né? Sei lá, degelo de calotas polares, cidades que já estão sofrendo. Eu vi muito isso lá em Moçambique, né? Intrusão salina, porque o pequeno aumento do nível do mar já provoca uma série de consequências, mas daqui em diante, se a gente não conseguir fazer mais, muito mais do que a gente está fazendo, a tendência é uma tendência de ruptura, de disrupção realmente do equilíbrio. E eu não falo isso para ser alarmista, eu falo isso porque realmente é onde a ciência diz que a gente vai chegar, né? Então, se a gente tiver uma postura de urgência, ou seja, uma postura de adaptação, de pensar que não existe mais um mundo do jeito que a gente achava que era, é um mundo mais quente, é um clima mais instável, e a gente não se adaptar realmente, né, às práticas, os modelos, desde a forma de construir uma casa até comprar ou não um ar-condicionado, e até não comprar um carro ou comprar um carro que não seja poluente, né, a gente, enfim, todo mundo, em todas as situações, vai estar contribuindo para o problema ou para a solução. Então, eu acho que o momento é esse agora. Não dá para pensar na pesquisa e não mudar sua prática, né? E, ao mesmo tempo, não dá para achar que só a postura individual vai fazer uma grande diferença. A gente precisa de todo mundo o tempo inteiro, agora fazendo, digamos, a coisa certa, ou tentando fazer o melhor que pode. Eu acho que esse é o ponto que a gente está. Eu acredito que ainda dá para a gente reverter, ou melhor, reverter não vai dar totalmente, mas a gente conseguir chegar em 2030 com uma expressiva redução de emissões. Eu sou bastante otimista em relação a isso, mas porque eu acho que há cada vez mais lideranças, cada vez mais autoridades e cada vez mais pessoas dispostas, né, a fazer essa transição. Espero que daqui a 10 anos eu possa olhar para trás e falar, realmente, deu para fazer. Sim, o que todos esperamos, né? E todos que estamos pesquisando ou atuando dentro desse tema, o que a gente está esperando em relação a isso. Bom, a gente já está caminhando a nossa entrevista para o final. Nosso maior objetivo aqui era te conhecer e conhecer o seu trabalho. E considerando que quem assiste a gente são pessoas da universidade, mas também da sociedade civil, a gente sempre pede para que a nossa liderança climática entrevistada nos diga, na sua opinião, qual é o papel da juventude, tanto universitária quanto não, dentro desse processo, e como que a gente pode te encontrar e acompanhar o seu trabalho nas plataformas. Legal, Mariana. Olha, eu acho que tem sido fundamental, né, a mensagem dada pelas, digamos, gerações mais novas, e é uma mensagem muito dura, de que
não vai ter futuro. É óbvio que é muito triste se escutar e se falar mais ainda sobre isso, né? Mas eu acho que essa mensagem, ela precisa ser muito marcada e precisa ser muito discutida entre quem aí tem menos de 30 anos, por dizer assim, porque vocês vão, eu acho que daqui 30, 40, 50 anos, quem sabe até 70 anos, vocês estarão vivos, estarão aqui e estarão, enfim, sofrendo as consequências das decisões ou da falta delas, né, nessa década. Então, eu acho que o papel da juventude hoje, além da cobrança, né, além de marcar posição e ter voz no processo, eu acho que é fazer uma conversa entre os próprios jovens e com as crianças, né? Então, qual é realmente a proposta? Quem tem proposta, né, para esse futuro que não é tão longínquo? Vamos pensar aqui 10 anos aí, a gente já vai ter uma nova geração de crianças nascidas, mas os jovens vão tá por aqui. Então, o que é que vocês vão ter feito? Qual é a perspectiva? O que se quer desse futuro? Então, acho que essa conversa é uma conversa muito importante. Eu acho que os adultos com mais de 40, por exemplo, não estão entendendo, eles não entendem o papel de uma Greta Thunberg, acho que ela é uma chata, que ela é alarmista, e quem sabe vocês consigam entender, porque tem algumas nuances importantes ali, né? Quando ela fala que para que ser educada, né? Se eu educada para morar num mundo futuro que vai ser caótico, qual que vai ser a relevância do meu diploma, além da irritação dela, eu acho que tem uma mensagem muito importante a ser, né, discutida e a ser levada a sério. E eu acredito que quem hoje é jovem tem capacidade de entender e tem capacidade também de pensar como não cair no desespero, como não cair no cinismo, como não ficar, digamos, imobilizado, né, paralisado por uma visão de que o futuro vai ser péssimo, né? Então, acho que a expectativa acho que é um pouco essa, assim, como os jovens podem, em vez de só soar o alarme, também criar soluções, criar novidades, e tem muita gente criando e fazendo coisas bacanas. Eu sou muito ativa no Twitter, então quem tiver no Twitter pode me procurar por lá, é @unatalie, e estamos aí, acho que é muito salutar aí a gente ter essa conexão, e estou à disposição do Observatório, parabenizo bastante vocês aí pelo trabalho e espero que a gente possa se encontrar e trocar mais no futuro. Com certeza mesmo, e a gente quer muito continuar acompanhando o seu trabalho, também os seus artigos, o que você tem a dizer sobre essa temática. É muito legal ver alguém que está na prática também realizando políticas públicas, porque a gente está dentro da universidade, está lendo várias teorias, mas um grande questionamento nosso sempre é como sair dessa bolha universitária e colocar as coisas em prática também. É uma grande preocupação do observatório também. Então, muito obrigada por dividir com a gente a sua experiência, muito obrigada por essa entrevista, muito obrigada por todo mundo que está assistindo. Sigam a Nathalie no Twitter e nos acompanhem nas redes sociais para mais entrevistas com mais lideranças climáticas. Muito obrigada de verdade. Legal, Mariana, obrigada, é um prazer e vamos em frente, ficamos em contato. É isso.